Bom dia a todos. Em prosseguimento ao tema da intervenção do Estado na propriedade, nós estamos falando hoje do tombamento, né? Essa modalidade de interventiva na propriedade que fica somente abaixo da desapropriação em termos de limitação de restrições. E começamos com uma foto belíssima da cidade de Belém, e nós sabemos que Belém é um dos maiores centros históricos do Brasil, com estilos, usos diversificados, imóveis comerciais, residenciais, traços arquitetônicos muito próprios, né? E temos muitos bens tombados, há mais de 5.000 bens tombados, que fica a cargo da preservação dos seus proprietários e da fiscalização do poder público. E vamos, então, nesse momento, fazer um pequeno panorama do que significa esse instituto, modalidade de intervenção do Estado na propriedade. Vamos, então, prosseguir nos slides. O que é o tombamento? O tombamento, então, ele tem uma origem portuguesa, significa fazer registro do patrimônio de alguém em livro específico, num órgão do Estado que cumpre essa função. Ou seja, utilizamos a palavra no sentido de registrar algo que é de valor para uma comunidade, protegendo-o por meio de uma legislação específica, que, no caso, é o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Esse decreto, né, ainda vigente, mesmo datado de 1927, é ainda recepcionado pela Constituição Federal de 88. E dispõe no artigo 1º, constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens imóveis e móveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Pois bem, essa é a definição primeira da lei, do decreto-lei, o decreto 25, de 30 de novembro de 1937. Pois bem, atualmente, o tombamento é um ato administrativo que é realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental, para toda a população, para as populações futuras, né, para as gerações futuras, impedindo que esse patrimônio cultural, histórico, paisagístico, venha a ser destruído ou descaracterizado. De acordo com o slide que estamos aí na tela, o tombamento é uma modalidade de intervenção por meio da qual o poder público procura proteger o patrimônio cultural brasileiro. E há a intenção constitucional é de preservação da memória nacional. A memória que é traduzida em bens de ordem histórica, artística, arqueológica, cultural, científica, turística, paisagística, isso vindo de subsídio ou vindo corroborar justamente o disposto no artigo 216 da Constituição, que dispõe: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, o tombamento e a própria desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Essa é a primeira noção que nós temos sobre o tombamento. Nesses slides seguintes, eu passo alguns dos bens tombados e algumas situações em que esses bens se encontram. Por exemplo, no que diz respeito ao prédio da seccional do comércio,
faço menção à existência de uma ação movida contra o Estado do Pará, que pede a restauração do prédio da Seccional do Comércio, que todos nós conhecemos. Em um outro bem tombado, o Ministério Público do Pará ajuiza a ação para garantir a restauração do bem tombado. Aqui nós vemos o monumental convento e igreja de Nossa Senhora das Mercês, que é um bem tombado de Belém também, é um bem majestoso. Estou apenas mostrando algum dos bens que sofreram tombamento pela sua importância histórica. Aqui nós mostramos a restauração do Solar da Beira, que fica no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém, né? Então, o Solar da Beira, que foi construído na época de 70. Pois bem, nesse momento, nós vamos fazer alguns questionamentos a respeito do tombamento e vamos responder algumas questões, como o que é o tombamento, o que é que pode ser tombado, quem pode executar o tombamento, pode-se locar o bem tombado, pode-se alugar, pode-se vender, o tombamento, como é preservado, como se dá a preservação. Existem outras formas de preservação do patrimônio cultural, além do tombamento? Como é que se dá o exercício da cidadania em relação ao tombamento? O que ocorre, qual é a natureza jurídica, quais são as espécies de limitações sofridas no entorno dos bens tombados. Há possibilidade de se tombar bairros, partes da cidade, e não só um imóvel individualmente? O tombamento é um ato arbitrário, é um ato unilateral da administração pública? Como abrir um processo de tombamento? Então, essas algumas questões que nós vamos responder nessa oportunidade. Falando do tombamento e falando do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 37, nós vamos dizer que o tombamento é um ato administrativo. Ele é realizado pelo poder público com o objetivo de preservação, já falamos, né? Através da aplicação da lei, para preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental, no sentido de impedir que esses bens venham a ser destruídos ou deteriorados. O tombamento pressupõe a inscrição num livro do tombo, tá? Há livros de tombamento em que são apostos os tombos arqueológicos, etnográficos, paisagísticos, históricos, o tombo das belas artes, enfim, o tombamento ele vai visar preservar os referenciais de uma coletividade, as marcas, os marcos de uma vida social, não só os bens materiais, mas os bens imateriais também. O que é que pode ser tombado? Nós, em princípio, todos os bens móveis e imóveis de interesse cultural podem ser tombados. O tombamento, então, ele pode ser aplicado a bens móveis e imóveis de interesse cultural, ambiental, em várias escalas, como a de um município, de um estado, de uma nação ou de interesse mundial mesmo. Quais sejam fotografias, livros, acervos, mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, bairros, cidades, regiões, florestas, cascatas, entre outros, como o estádio que nós estamos visualizando aí na tela. Somente é aplicado a bens de interesse para a preservação da memória e referenciais coletivos, não sendo possível utilizá-lo como um instrumento de preservação de bens que sejam apenas e tão somente de interesse individual.
O ideal no processo de um tombamento é que não se tomem bens isolados, objetos isoladamente, mas conjuntos de objetos com significação histórica. Partindo da ideia de conjunto significativo, excetuando-se ser humanos e exemplares de animais isolados, tudo pode ser tombado. Até mesmo um ecossistema para a preservação de uma ou mais espécies. A seguir, quem pode executar o tombamento? O tombamento pode ser feito pela União, pelos estados, pelo município, e na União pode ser feito através, tomando por base a União, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, pelos governos estaduais, pelas administrações municipais que dispuserem de leis específicas. O tombamento ele também pode ocorrer em uma escala mundial. E, nesse sentido, esse tombamento vai ser reconhecido como patrimônio da humanidade, o que é feito pela Unesco. O tombamento ele pode ser voluntário, ele pode ser compulsório, ele pode ser provisório ou definitivo. Voluntário quando o proprietário consente no tombamento. Compulsório quando o poder público, de ofício, realiza a inscrição de um bem como tombado, mesmo diante da resistência e do inconformismo do proprietário. Ele pode ser provisório, que se realiza enquanto está em curso um processo administrativo instaurado pela notificação do poder público, ou seja, quando ainda não há o registro, não é, a definitividade do processo, e ele se torna definitivo com o tombamento, com o respectivo registro do tombamento, após concluído um processo administrativo. O tombamento e a desapropriação são dois atos diferentes, né? Estamos sempre olhando nos slides bens tombados, né? Uma parte do centro histórico de Belém, que é de uma majestosidade imensa, né? E ali a Catedral da Sé e outros imóveis tombados naquela região. O tombamento e a desapropriação são atos totalmente diferentes. O tombamento é uma forma não supressiva da propriedade. Portanto, não altera a propriedade de um bem, apenas proíbe que ele venha a ser destruído ou descaracterizado. Assim, é preciso realçar, um bem tombado não necessita ser desapropriado, mas ele deve manter as características que possuía na data do tombamento. Muitos pedidos de tombamento são feitos por indivíduos, por órgãos públicos, pressupondo que, se o objeto for tombado, o poder público vai restaurar e manterá tal bem. Porém, se o bem continua a pertencer ao proprietário, já que é uma forma não supressiva da propriedade, o poder público não pode investir recursos públicos em sua conservação por não lhe pertencer. Tá? É claro que, se houver necessidade de obras para a conservação do bem, se o proprietário reivindica ao poder público, demonstra, motiva a sua insuficiência de recursos, ele poderá protocolar um comunicado ao poder público para apontar que há obras urgentes e que ele não tem recursos para executá-la, assim o Estado passa a ser obrigado a custear essas obras, mesmo sendo bem privado e mesmo sem a anuência do proprietário. Então, digamos assim, a participação do poder público, a responsabilidade do poder público em relação à restauração, à preservação, à conservação do bem tombado, ela é subsidiária e não solidária
em relação ao proprietário. O bem tombado, desculpe, ele pode ser locado ou vendido? Sim, já que é uma forma não supressiva da propriedade. Desde que o bem continue sendo preservado com as características que possui na data da sua inscrição no tombamento, não existe qualquer impedimento para a venda, o aluguel ou a herança de um bem tombado. Portanto, o tombamento não altera as características fundamentais da propriedade privada, especialmente a locação ou venda, a compra, a hereditariedade, que são as questões fundamentais da propriedade privada. Não há, portanto, repita-se, a supressão da propriedade, ficando o proprietário no uso, no gozo, na disposição dos direitos sobre a propriedade. Apenas há limitações, restrições em relação à sua utilização pelo fato da declaração de bem importante para o patrimônio cultural. A partir da Constituição de 1988, a propriedade privada ela jamais se sobrepõe aos interesses sociais. Lembremos que a propriedade atenderá à sua função social. No caso da venda do bem tombado, há à disposição no Decreto 25, de 30 de novembro de 37, que é o decreto que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, o proprietário deverá notificar previamente a instituição que efetuou o tombamento para que ela atualize os seus dados. Ok? Prosseguindo. Vemos aqui um outro slide sobre um outro patrimônio histórico de Belém, que é a Casa das 11 Janelas. E no slide eu coloco um link que vocês podem acessar posteriormente sobre o histórico, a memória da Casa das 11 Janelas. Seria muito interessante que vocês pudessem visualizar. É um vídeo pequeno e vale a pena conhecer a história desse belo patrimônio de Belém. Pois bem, o tombamento é uma das iniciativas possíveis de serem tomadas para a preservação de bens culturais, ambientais, na medida em que o tombamento impede a destruição e a descaracterização. É necessário, porém, deixar bem claro que aquele que ameaça destruir ou destrói um bem tombado, ele vai se sujeitar a um processo legal que poderá resultar ou redundar em multas, medidas compensatórias ou até mesmo a reconstrução do bem como ele estava na data do tombamento, dependendo do resultado do processo. A Constituição Federal, no artigo 216, que nós já nos reportamos, estabelece que é função da União, dos estados, do município, mas com a colaboração da comunidade, a preservação dos bens culturais e naturais brasileiros, dando atenção também aos bens arqueológicos. A notificação de um achado arqueológico, por exemplo, deve ser comunicada ao IPHAN, mesmo na propriedade privada. Adiante. Além do tombamento, existem outras formas de preservação? Sim, conforme nós vislumbramos, lemos no artigo 216, há outras formas. O inventário. O inventário é a primeira forma para o reconhecimento da importância dos bens culturais e ambientais, através do registro de características próprias desse bem. Os planos diretores das cidades também, cada cidade tem seu plano diretor, o município tem seu plano diretor,
Também estabelece formas de preservação do patrimônio em nível municipal, através de um planejamento urbano. Os municípios devem promover o desenvolvimento das cidades sem a destruição dos patrimônios. As leis orgânicas municipais de preservação do patrimônio cultural ambiental devem ser observadas. Podem ainda criar leis específicas que estabeleçam incentivos à preservação, como a redução dos impostos municipais, é um incentivo, né, aos proprietários de bens declarados de interesse cultural ou tombados. No âmbito do município, é possível que, feito o levantamento dos bens de interesse de conservação, mesmo que ainda não tombados, o município pode emitir alvará de construção, demolição e alteração das edificações, que nesses alvarás tenham um aviso na documentação de cada bem, alertando que ele é de interesse ao patrimônio cultural ambiental, de modo que se possa negociar com o proprietário a conservação desse bem ou de medidas que possam se adequar a esse princípio da preservação. Nesse sentido, as câmaras, as prefeituras podem firmar acordos de cooperação técnica e podem também orientar, né, no sentido de o significado da preservação do patrimônio histórico. Então, existe a possibilidade do exercício do instrumento da cidadania no que diz respeito a se observar se um dado bem é necessário à preservação. Nesse sentido, é que se estabelece, então, a relação ou a conexão entre tombamento e cidadania. Então, o tombamento ele também é uma expressão do exercício da cidadania, do compartilhamento, digamos assim, do compartilhamento do ônus, da conservação dos bens de interesse daquela coletividade para a posteridade. Então, o tombamento também pode ser um instrumento de defesa de uma comunidade. Por exemplo, o processo de tombamento que vise a preservação de um arquivo de documentos históricos, de um bairro, de um bosque. Enfim, a população ela deve também se manifestar sobre ameaças a bens tombados, que sabem da necessidade da preservação. Então, essa participação popular, né, deve relevar esse exercício da cidadania na preservação do patrimônio histórico. Muito se fala a respeito do chamado entorno do imóvel tombado. O que é o entorno? É a região que fica ao redor, que sofre com ou também sofre limitações pela própria existência do bem tombado. Então, o que é o entorno? É a área de proteção localizada na circunvizinhança dos bens tombados, que é delimitada junto com o processo de tombamento, com o objetivo de preservar a sua ambiência e impedir que novos elementos obstruam, reduzam a sua visibilidade, afetem as interações sociais tradicionais ou ameacem a sua integridade. Por exemplo, a construção de prédios de mais de alguns andares, geralmente as regras municipais estabelecem o tanto de andares que é permitido construir ao redor de um bem tombado para que não afete justamente a visibilidade. A área de entorno não é apenas um anteparo do bem tombado, mas ela deve interagir e ela também deve ser gerida como objeto de conservação. Então, compete, evidentemente, ao órgão público que efetuou o tombamento, os institutos do patrimônio histórico, no nível
federal, estadual e municipal, estabelecer os limites e as diretrizes para as interações sociais nas áreas de entorno dos bens tombados. Portanto, quando algo é tombado, aquilo que está próximo ao redor sofre a interferência do processo de tombamento, embora em menor grau, né, ou maior de proteção, não podendo ser descaracterizado a revelia daquele proprietário privado. Assim, as intervenções próximas a bens tombados devem ser comunicadas aos órgãos de proteção do patrimônio histórico. Ok? O tombamento de edifícios ou bairros inteiros é possível? Sim. A proteção ambiental urbana está diferentemente vinculada à qualidade de vida da população, pois a preservação da memória dos referenciais culturais é uma demanda social muito importante. O tombamento não tem por objetivo congelar uma cidade ou um bem. Tombar não significa cristalizar, não significa imobilizar, né? Ou perpetuar áreas ou edifícios, sem considerar toda e qualquer obra que venha contribuir para a melhoria da vida da cidade. E revitalização de áreas devem ser complementares, devem ser atitudes complementares do poder público e da comunidade, para justamente valorizar um conjunto de bens que se encontram ameaçados, deteriorados, interferindo na qualidade de vida de uma população. Isso vem corroborar a afirmação de que o tombamento não é um ato autocrático, né? Autocracia tem a ver com poder absoluto, inquestionável, autoritário, né? Déspota. Enfim, o tombamento, como qualquer outra lei, ele estabelece limites às vontades individuais que ameaçam bem de interesse público, com o objetivo de resguardar interesses da sociedade. Ele não é autoritário, porque a sua aplicação é executada por representantes da sociedade civil, sendo consultado aos conselhos do patrimônio histórico, tá? Que têm representantes sociais de órgãos públicos, de acordo com o previsto na lei. Então, não se trata de um ato autoritário, mas de um ato que visa a preservação de um interesse que compete a toda a sociedade. Então, a instituição do tombamento, ela se dá por vontade expressa do poder público, manifestada por um ato administrativo. A competência legislativa sobre a proteção do patrimônio, ela está disposta no artigo 24 da Constituição, inciso 7, é uma competência concorrente, tá? O que significa que a legislação estadual e federal poderá ser suplementada pela municipal naquilo que couber. Quando a legislação, a norma federal, não dispuser sobre dado assunto, a legislação estadual e municipal pode ser complementar, nos termos dos dispositivos constitucionais do artigo 30 da Constituição. O conceito de bem para efeito de tombamento. Não só os bens materiais, mas também os bens imateriais podem ser tombados. E nesse slide nós justamente relacionamos alguns dos bens imateriais que sofrem tombamento: as danças, as músicas, a literatura, a linguagem, a culinária, os rituais, as festas, as feiras, as lendas. Ao falarmos que algo é um bem, entramos num termo, digamos, difícil de ser abraçado na sua integridade, na sua totalidade, porque envolve noção de estética,
noção de ética, noções linguísticas. Então, envolve referenciais, envolve significados culturais que são consagrados nas sociedades. Enfim, os bens culturais ou ambientais, eles têm especificidades de acordo com a comunidade na qual estão integrados. E tem raízes, né, em experiências, em passados, enfim, na cultura, no ambiente. Então, essas raízes, né, se ancoram em várias definições. Então, um bem cultural, né, é relativo à identidade de uma dimensão da sociedade. Ele se conforma à sociedade em que ele está localizado. Tá? Como abrir um processo de tombamento? O processo de tombamento precisa, inicialmente, de uma apuração dos aspectos que materializam a necessidade da intervenção, um parecer do órgão técnico e cultural competente, depois a notificação ao proprietário, que deve anuir ou impugnar, se for o caso, aquela intenção de intervenção na sua propriedade, a submissão dessa decisão a um conselho consultivo, que pode anular o tombamento, rejeitá-lo ou homologá-lo. Dessa decisão, caberá recursos no termo da lei. Toda decisão, né, cabe recurso, então, para respeitar o princípio da ampla defesa do contraditório, o proprietário também poderá impugnar a decisão administrativa. Pois bem, como abrir, então, o processo administrativo? Desculpem, a gente estava ainda aqui. A abertura do processo de tombamento de um bem cultural ou natural pode ser solicitada por qualquer cidadão, pelo proprietário, por uma organização não governamental, por um representante de órgão público ou privado, por um grupo de pessoas, por meio de um abaixo-assinado, por iniciativa do próprio poder público. De todo modo, é fundamental que aquele que solicita o tombamento descreva com exatidão a localização, as dimensões, as características do bem, com a justificativa de por que está sendo solicitado o tombamento. Além disso, para que ele possa acelerar, convém que, junto com a solicitação do tombamento, sejam anexadas cópias de fotos antigas, atuais, documentação cartorária, que deve ser composta com transcrição de transmissões, plantas arquitetônicas, tudo o que tiver de documentação histórica que retrate a justificativa do valor social daquilo que possivelmente seja tombado. Tá? Então, após essa oficialização do pedido, é feita uma pesquisa exaustiva que vai embasar tecnicamente e documentalmente o processo, o que levará à emissão de um parecer sobre o valor do bem, tá? O qual vai ser encaminhado ao Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico. Caso esse pedido obtenha um parecer favorável, como nós colocamos aí, o proprietário, então, vai ser notificado e terá um prazo estabelecido em lei, tá, para contestar ou concordar com o tombamento. A partir desta notificação, o bem já se encontra protegido legalmente contra destruição, até que haja a homologação do tombamento com a inscrição no livro de tomba específico, de acordo com a natureza do tombamento, e a averbação desse tombamento, que é obrigatória na escritura pública do bem, averbação em cartório de registro de imóveis onde esse bem estiver registrado. Tá? Então, essas são noções sobre o tombamento que eu gostaria de dar a vocês, agradecendo
e dando continuidade à nossa aula de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, a próxima modalidade a ser apresentada será a desapropriação, aquela modalidade mais drástica de intervenção na propriedade. Muito obrigada, até a aula seguinte.